um dev que quer trabalhar para a gringa? Qual que é o caminho que esse cara tem que fazer? Porque assim, tirando conseguir o emprego, né, que é o o início de tudo mesmo, mas depois que ele conseguiu, qual que é o caminho para questão do dinheiro? Ele tem que abrir conta, ele tem que abrir PJ, não sei o quê, parará, até o dinheiro cair na conta dele usando a TechFX. Cara, acho que para conseguir o emprego, tem dois pré-requisitos básicos. Assim. A gente rodou uma pesquisa com a nossa base de clientes, teve mais de 1.600 respondentes, dos quais uns 1.200 foram profissionais de tecnologia. Né? E toda essa galera, né, 98% dessa galera que já trabalhava para o exterior, tinha nível de inglês avançado ou fluente e pelo menos 3 anos de experiência. Né? Então talvez aí tenha um recorte do mercado. Né? Fala, cara, estou começando no mercado de tecnologia e quero trabalhar para o exterior. Beleza, talvez o ideal é estuda inglês, pega um pouco de experiência em alguma empresa no mercado brasileiro, para daí tentar uma vaga no exterior. Acho que esse é se fosse pegar ali estatisticamente, é o caminho que parece fazer mais sentido. Começando mais um episódio do Papinho Tech, esse podcast tão querido, amado, abraçado, compartilhado pela bolha tech, assim, com uma coisa impressionante, cara. Ó, a gente sempre tá ali nos top 20 no Spotify Brasil, então não esquece de dar o seu like, de comentar, coloca qualquer coisa, qualquer porcaria, eu vou ler lá, mas já ajuda pra poder entregar, porque o negócio é algoritmo, cara, e a gente tem que saber jogar o jogo, certo? E se você quiser apoiar esse projeto financeiramente, porque eu ainda não desenvolvi a skill de fotossíntese, você pode entrar no meu canal do YouTube e se tornar membro por R$ 5, cara. R$ 5 não é nem $1, que aqui a gente vai falar com pessoas que trabalham com moedas valiosas hoje. E, cara, eu trouxe aqui um pessoal que tem uma história muito interessante e tá num meio que é o sonho de todo mundo, que é abrir a própria empresa e ficar milionário. Hoje eu falo com Eduardo Garay, que é CEO e fundador da TechFX, e também o Alan Sicora, que é o CTO. E aí, galera, vocês estão Fala, bom? Gus. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigadão pela oportunidade. Boa noite, galera. Tamo junto. E porque assim, a gente estava até conversando aqui no off, né? Como é que vai? Vai? Vamos começar pelo começo, né? TechFX, cara, que é essa empresa? Se fosse fazer um pitch para uma pessoa de TI, né? Não para um investidor, que, né? Sabe como é que é? Diferente o negócio ali, cara. Que é a TechFX? Cara, há uns 4 anos atrás, uma pessoa que morava comigo, um colega de apartamento, trabalhava no ramo de tecnologia, segue trabalhando, na verdade, até hoje. Sabia que eu trabalhava num banco de investimento e veio me perguntar como que ele poderia receber um pagamento em dólar e converter para real, porque ele tinha Hum. acabado de fechar um contrato com uma empresa no exterior. E lá na época eu não tinha nem ideia como isso funcionava. Fui entendendo dentro do banco como funcionava o processo e consegui atender ele. Então ele foi a primeira cobaia, o amigo de quarto. E a partir dali, enfim, foi dali que a história começou. Então a TechFX, na verdade, ela começou como um serviço de câmbio FX para a comunidade tech. Né? Hoje a gente atende todos os tipos de serviços, mas lá nos primórdios a gente trabalhava só com o pessoal de tecnologia. Pô, que legal, cara. É porque assim, né? A gente vive hoje numa bolha que o sonho é o seguinte. E aí vocês vão me confirmar aí se é isso mesmo ou não. Eu vou fazer um cursinho rapidinho. Vou aprender a programar, assim, ó. Aprendi. Vou aplicar pra gringa e vou ganhar 10k de dólar por mês. No mínimo. Só que aí, né, essa pessoa ela esbarra no problema de eu preciso arrumar um jeito desse dinheiro cair na minha conta. Aí eles encontram vocês. Esse é o storytelling? Cara, mais ou menos isso. Acho que o Alan pode contar um pouco, porque além de fundar a empresa junto comigo, o Alan ele trabalha para o exterior há quantos anos? Ela já faz uns 15, talvez. Há uns 15, quase Então 16 ele anos. tem um contexto, cara, conta aí, de como que era lá 15 anos atrás para fazer uma conversão e a Cara, evolução até hoje. era tudo mato, né, meu? Literalmente. Na época, cara, há 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar pro exterior,
literalmente, tu precisava... Primeiro, tinha que ter algum contato, alguma conta PJ ou PF, né, de acordo com o que tu preferisse receber, num bancão, né? Nesse bancão, eles iam te avisar, te mandar um e-mail, ou o teu gerente ia te ligar, depende do quanto tu recebia, né? Normalmente, eu recebi um e-mail, né? Aí eu recebi um e-mailzinho, vinha tal, chegou meus pila. Aí eu ia lá, ligava pra ele e dizia, tá, como é que tá? Eu falei, cara, a cotação tá boa. A gente tá cobrando um spread de, sei lá, 7%. Era um negócio absurdo, cara. E aí eu aceitava aquela cotação, né? Eu tinha que ir até o banco, assinar 3, Nossa. 4 vias de contrato, um por Todo um, mês? todo mês. Todo recebimento, Que né? Todo isso, mês. Se cara? tu recebesse 2 vezes, era 2 vezes. E aí tu assinava todos os contratos e tu aguardava receber o teu valor convertido na tua conta com uma mísera taxa ali de 6 a 7% no total, né? Com o spread mais o que eles cobravam em 3 dias úteis. Né? Então era maravilhoso, assim, era um processo lindo, né? E isso foi por muito tempo, assim, até a chegada dos primeiros players, né? Começaram a trabalhar com câmbio. Mas esses primeiros passos no câmbio, eles eram muito assustadores, até porque a gente não entendia direito o que poderia acontecer, né? Os bancos não sabiam te ajudar contabilmente. Eles, cara, tá aqui teu dinheiro, o que tu vai fazer com isso agora é contigo, Uhum. né? Então Isso é os mais ou bancos, menos que ano, assim, cara? Só pra gente se situar. cara, 2010, É, 15 2011, anos por aí. atrás. 2011, 2010, 2011, foi por aí que começou, né? Então foi, cara, e o banco que eu trabalhava na época era o Citi, né? O Citibank, na época, né, chamava de Citibank, né? Depois ele mudou para Uhum. Citi, que era o melhorzinho, né? Que é o que mais tinha esse conhecimento ali. O meu gerente, ele era mais jovem, o cara já tinha um pouco mais a noção de trabalhar com isso. Mas os outros bancos todos que eu tentei na época, hoje eles já estão bem melhores, né? Mas na época, Banco do Brasil, Itaú, cara, era muito difícil. Ninguém sabia como nem começar. Tá, tem um Swift aqui, ó. Manda lá pro cara. Tá, como é que eu sei? Cara, quando chegar a gente vai ver. Né? Então era bem difícil, assim, o processo era bem complicado, né? Normalmente quem tinha um contato maior eram grandes empresas, né? Grandes empresas faziam exportação, daí tinha um gerente específico que sabia tudo sobre aquilo e ajudava essas grandes empresas. Mas o cara que estava recebendo ali 4, 5 mil dólares por mês, cara, eles não queriam saber de nada, entendeu? Na época Uhum. né, eles não tinham alguém para te dar esse suporte, né? Então era bem complicado. Você falou aí Swift. Swift é um puta de um código, né, que você recebe, assim, Desse só pra tamanho. galera se situar, né? Isso Que é é. o Swift, cara? Que tipo assim, eu já usei serviços que me pagaram de fora e tal. Eu tive que aprender, já ir no YouTube e tal, né? Mas eu nunca entendi o que é esse Swift aí, só pra tirar curiosidade. O que seria essa Sem entrar brincadeira? muito em especificidades, mas basicamente é uma rede de pagamentos que muitos bancos ao redor do mundo são afiliados e que conectam esses bancos para que troquem mensagens seguras, né? Então, permite que Ah, um banco no Brasil se conecte com um banco na Europa e troque instruções de pagamentos de forma segura. Do tipo, o Eduardo está enviando um pagamento para o Gustavo. entendi. Aí Então, é você tem mais que ou ter menos essa essa ideia. chave É aí, né? como se fosse um Pix internacional, assim, sabe? Né, uma Saquei. rede ali que Um pouquinho mais É, demorado, com mais bastante mais etapas, demorada, né? cheio de Mas intermediários. tem avançado bastante nesse sentido. Né? E aí, cara, aí assim, né, voltando aí na sua história aí, né, o Alan, aí você teve essa dor, né, cara? Falou assim, pô, toda hora, velho, ir no banco. Hoje, falar que a gente tem que ir no banco é uma loucura, cara. Né? Meu Deus Concebível, do né? céu, né? Ir numa agência e tal, resolver qualquer tipo de coisa. Mas aí você sentiu essa dor. E depois, como é que foi o processo de mudança, né? Pra melhorar, vamos dizer assim. Cara, na realidade foi um processo bem longo, né? Porque quando isso começou, ainda o trabalhar para o exterior era algo que, tanto que hoje em dia é bem mais comum o pessoal falar sobre trabalhar para o exterior, receber em moeda estrangeira e tal. Mas na época era, cara, era desbravar o desconhecido, assim, era Era muito um difícil, né? alienígena, né, da turma. Total, quando tu falava assim, tô trabalhando pro exterior ganhando em dólar, os caras te mandam uma mala, como é que funciona isso? Traz na cueca, Um né? Vai lá, envelope Traz na busca, cheio traz de na cueca. cueca. dólar dentro. Aham. Não, era muito, né, era realmente bem alienígena, assim, a situação. Então, tu não tinha muito pra onde correr, né? Primeiro que o meu conhecimento também na época era extremamente, né, raso sobre o sistema bancário em geral e o que poderia ser feito, né? Então, com o passar do tempo, eu continuei sempre, né, trabalhando para fora, recebendo em dólar.
começaram a aparecer alguns players, né? E na época do Payoneer, por exemplo, o Payoneer é um dos players que até hoje, né, atuam aí, é um dos grandes, né, internacionais, que, cara, Acho que o eles, PayPal, né, né, é o mais famoso, talvez. Né? também só que o PayPal era ainda mais caro do que o Payoneer. O Payoneer Tá. ainda é caro, o PayPal é ainda mais caro, né? E só que hoje a gente entende melhor, na época eu não entendia, né? Mas na época seguido a gente tinha problemas de pagamento travar. Simplesmente a gente não recebia os nossos valores em real. E aí o banco vinha, enviava um e-mail, e aí o suporte deles era muito limitado e era muito difícil. A gente chegou a ficar 45, 50 dias, 60 dias sem receber os valores, né? Puta vida. Hoje a gente entende por quê. Não é culpa dos caras em si. É a legislação brasileira que é muito complicada. E aí acontecia, tu atingindo um teto de recebimento anual, que nesse momento tu tinha que fazer algumas declarações específicas para o Banco Central. E aí, fazendo essas declarações específicas do Banco Central, tu conseguia receber o valor. Então, na verdade, não era bem culpa do Payoneer em si, né? Era, né, a falta do conhecimento de entender o lado brasileiro da coisa. E até hoje eles não têm assim, um contato tão próximo com o Brasil, até porque o mercado deles é outro, né? Diferente. Mas era um dos que nos ajudavam muito. Era bem mais fácil do que receber pelo Citi, por exemplo. Muito mais fácil, né? Então, e aí foi indo, esse foi indo. Aí depois foram aparecendo outros players com taxas bem altas também, mas eram, sei lá, metade dos 8%, né? Até que um dia um colega de trabalho falou assim, cara, olha só, eu conheço um cara aqui, meu, que ele trabalha na XP e ele consegue trazer por uma taxa muito menor. Na época eu não me lembro se era 0,7, 0,5, eu não lembro exatamente. Era muito menor, né? E aí ele falou, tá aqui o contato dele, vê se tu não consegue fazer alguma coisa para trazer toda a galera, né, com o cara. Aí eu falei, entrei em contato, era esse loirinho aí. Chegou, meu, e aí, como é que tu tá? O cara surfistinha, assim, a carinha ali, assim, meu, esse cara aí vai me roubar. Não, tô brincando. Cara, eu lembro que a primeira reunião que eu fiz com ela tava de férias, eu acho, na Bahia, sei lá. Cara, exatamente. E aí a gente abriu, assim, conversando numa barraquinha da beira da praia. uma barriquinha na beira da praia, atrás do mar, assim, cara. E ele parado ali conversando comigo. Não, porque eu vou trazer teu dinheiro com segurança. Nossa. Parece um agiota, né, cara? Querendo te emprestar dinheiro. Mais ou menos, cara, mais ou menos. E aí eu falei, não, cara, deixa eu dar uma pensada, né? Mas ele sempre veio com muita seriedade, né? A gente via ali que o cara sabia o que tava falando. E aí, cara, eu fiz ali o cadastro com ele e tal, comecei a fazer as operações e deu certo. Eu acabei trazendo uma galera da empresa, muita gente, foi tipo o primeiro grande lote, assim, de pessoas que entrou, né? E aí, nisso ali, a gente teve algumas questões, né, totalmente alheias ali que dificuldades com a própria plataforma da XP, que não tinha uma plataforma em si, né? Eu tinha que chamar o Eduardo no WhatsApp, eu quero fazer a transferência. Beleza, daí ele vai lá, fazia o processo para mim e caiu o dinheiro na minha conta, né? E então, né, isso sempre era uma situação meio que todo mundo ficava meio assim, tá, mas que estranho, tem que falar com um cara para receber o dinheiro, né? E quem é esse cara, né? E sempre ficava assim, mas mesmo assim, né, as pessoas foram, né, indo e tal, até que um dia eu cheguei, vamos montar um negócio direitinho, cara. Né? Aí o Garay pode dar a versão dele agora. Antes de a gente entrar na TechFX. Porque vocês dois, então, tem o estereótipo da galera do Vale do Silício lá. Junta um cara de negócio, um doido de TI, junto e monta uma empresa. Aí, ó. Cara, foi bem isso aí, cara. Bem isso aí numa call ali na beira da praia. Exato. Cara, foi bom. Até lembrei de umas histórias, já conto aí dessa praia, dessas férias. Mas enfim, quando eu tava trabalhando ali no banco, né? Já trabalhava na área de câmbio e a gente conseguia fechar operações com taxas bem mais atrativas para empresas maiores. Mas, cara, o processo é exatamente igual para empresas menores, né? No caso de exportação de serviço. E desde ali eu sempre ficava me perguntando, cara, se consegue fechar com uma taxa boa para um cliente maior, por que a gente não faz o mesmo para o cliente menor? E aqui, cliente menor, eu tô falando, sei lá, 3, 4, 5 mil dólares. Né? E aí eu consegui vender a ideia do projeto na área da XP onde eu trabalhava, que a gente poderia usar o câmbio como um produto acessório para abrir relacionamento com essa galera, então oferecendo uma taxa baixa, para que daí eles tivessem a conta e daqui a pouco começassem a usar outros tipos de produtos também, né? Investimentos da XP e alguma coisa nesse sentido.
E aí consegui aprovar a taxa de, acho que era 0,7 na época, né? Que já era muito abaixo aos concorrentes do mercado, que cobravam normalmente 2. E começou a dar muito certo. Então entrou o Alan, né? Tive essa primeira conversa com o Alan na Bahia. Aí o Alan falou, não, vamos fazer um teste. Fez o teste, deu certo. Cara, o Alan deve ter trazido, sei lá, 50, 60 pessoas. E eu de Nossa! férias. E Eu tô naquela época... imaginando uns 5, 6, velho. Na hora E que ele falou, trouxe uma galera. naquela época eu tinha que cuidar, cara, dos cadastros. E para cada conta aberta eu tinha que preencher um formulário, que é o Conheça Seu Cliente. Eu na Bahia, Real da Ajuda, não tinha sinal de celular na casa onde estava. Fui até o Centrinho para buscar um lugar para imprimir um tanto de folhas, sei lá, umas 100 folhas, para ficar abrindo Nossa. conta, preenchendo uma por uma, escaneando, mandando pro pessoal do banco. Cara, Pô, foi o cara loucura. me Uma trouxe um mesinha monte de gente lá, meu, estragou minhas férias, cara. Do nada, velho, né? do nada. Mas enfim, deu super certo e aí a gente começou a bater, que nem ela falou, com algumas limitações de crescimento, né? Então, não tinha uma plataforma para a galera E operar. nessa época Todas as operações. a gente era só o Garay ainda. É, Eu não tava, eu só fui ajudar ele porque ele foi um cara sério e me ajudou e eu achei legal. Aí eu chamei a galera pra ajudar o cara, né? Mas eu não tinha nada a ver ainda com a empresa, né? Não exato. tava, né? Não era uma Você empresa ainda, né? recomendou um serviço bom, Isso, no recomendei um final. serviço bom, Foi isso. exatamente, é isso aí. Foi isso. E aí, bom, enfim, a gente começou a bater nas algumas travas de escala, né? Então todas as operações tinham que passar por mim, basicamente. E aí, na época a gente já estava com 150 clientes, mais ou menos, estava ficando meio inviável processar todas as operações. E processar, eu Imagino. digo, recebi o e-mail, tinha que ligar na mesa de operações do banco, falar, ó, fulano de tal quer fechar uma operação, não. Mandava e-mail confirmando. Eu falei pro Alan, cara, imagina se eu tenho uma dor de barriga num dia desses. Nossa, E mano. não consigo ver o e-mail do cara. O que acontece? Eu falei, não dá, né? E aí, enfim, o cadastro também era um processo bem mais complicado, porque tinha que habilitar conta para investimentos também, não só para câmbio, documentação, uma burocracia Mandava extra. tudo pelo WhatsApp do Garay. Ô, meu, eu só preciso dessas informações tuas aqui, as informações É. necessárias para tu cometer uma fraude fiscal, tava ali. E aí mandava tudo para ele. Cara, É porque essas a gente, coisas, velho, você tem que confiar no outro, não tem a gente jeito. Tem que confiar, começou. cara. Exato, a gente começou na raça. E aí, enfim, batemos nessa trava de limitação, de escala. E aí eu decidi sair e buscar um novo banco, né? Então, sair do banco, criar a empresa, que no caso foi a TechFX, fazer o CNPJ lá, e acreditar que ia dar certo. E exatamente nessa época que eu tomei essa decisão, a minha namorada tinha recebido uma proposta para se mudar para Londres a trabalho. E por sorte tinha convite para mais um. Então a empresa ia pagar todo o relocation dela, meu, visto e tudo mais. Nossa. E aí, cara, eu falei, pô, vamos junto, né? Aí fui para Londres, CNPJ recém-constituído, a Libra, sei lá, em R$ 7,20 cada Libra, e com expectativa de receita do mês seguinte de, sei lá, R$ 1.000, se muito. Sabe? E eu acho que isso foi super bom, cara, porque meio que jogou o chapéu pro outro lado da cerca e tu falou, meu, não tem outro jeito, eu tenho que pular pra pegar, sabe? Então esse troço tem que dar certo. É porque essas decisões elas são muito difíceis, né? Porque, vamos colocar assim, né? Você tinha ali uma vida teoricamente já estável, já um patamar legal, né? Fazendo ali um negócio que já conhecia. Agora, não, eu vou sair, vou empreender, vou tentar ver se vai dar certo e tal, cara. Isso aí tem que ter coragem pra caramba, né? Porque é bonito ver depois que deu certo, né? Olha Poderia só, ter né? dado O errado. negócio tá funcionando, tem um monte de cliente e tal, não sei o quê. Agora, no começo é bruto, velho. Foi. Foi um momento de bastante ansiedade, assim. Mas eu acho que a ideia ali de queimar a ponte, né? De tipo, cara, queima a ponte, não tem mais como voltar agora, a única opção é dar certo. Eu acho que coloca um fator motivacional extra para, enfim, dar um gás extra e conseguir fazer dar certo. Bom, eu me mudei para Londres, achamos um banco, falei com todo mundo do mercado de câmbio do Brasil, e foi aí que eu me dei conta que o câmbio, eu brinco, é o patinho feio do mercado financeiro, Ninguém quer. porque Ninguém dá quer. pouco dinheiro e dá muito trabalho. Então, se tu for ver grandes bancos, quando vão escolher onde investir, principalmente projetos de tecnologia, normalmente o câmbio ele é a última opção. Porque se for pegar Uhum. outros produtos financeiros, tipo crédito, investimentos, enfim,
eles trazem um retorno muito maior para o banco, né? Então é meio que no-brainer, assim, cara, tá, deixa E o a câmbio lá pro infraestrutura final. geral, né, das coisas é muito melhor, né, em todas as outras áreas. O câmbio ainda é extremamente antigo, tudo. Né? Então a infraestrutura geral para tu investir em tecnologia nessas outras áreas, ela é muito mais fácil, né? A decisão de tu ir por esse lado, cara, as APIs estão mais bem estabelecidas, a forma que as coisas acontecem são mais bem estabelecidas. O câmbio, cara, o câmbio é matagal, assim, ó, é loucuragem mesmo. Né? Tanto que se Porque for pegar também, um se for ver, panorama, né, você não tem tanto cliente assim, igual o cliente que vai usar a conta para fazer Pix, para, né, Exato. transações em real mesmo, né? Então é um grupo menor. Então, pô, vou investir bastante dinheiro e tal nessa galera e deixa pra lá, né? Mas aí também, por outro lado, é uma oportunidade para quem quer se especializar nisso, né? exato. Se for pegar um panorama de startups no Brasil, de fintechs, vão ter vários tipos de fintech, né? Então, sei lá, contabilidade, investimentos, crédito e outros produtos. Cara, o câmbio é o último lugar. Tipo, surgem 2 novas por ano, 3 novas por ano, talvez. Justamente porque o ambiente ele cria uma barreira de entrada bastante complicada. Assim. Então, são processos muito burocráticos, o Banco Central está sempre em cima com prevenção de lavagem de dinheiro, financiamento ao Pô, terrorismo. É um tema bastante sensível para o Banco Central, por todos os problemas econômicos que o Brasil já teve mesmo em relação a problemas cambiais, né? Então não é um mercado fácil de trabalhar, mas, como a gente falou, com isso surge oportunidade, né? né? E quando a gente começou, então, falei com vários bancos de câmbio, descobri que era o patinho feio e aí descobri que pouquíssimos bancos tinham uma infraestrutura que a gente pudesse usar para construir uma plataforma. Então, lá no início, quando a gente fechou a parceria com a Travelex, que são nossos parceiros até hoje, né, eles ainda não tinham a infraestrutura necessária para a gente criar a plataforma, mas ao menos eles já tinham uma plataforma do próprio banco que a gente poderia oferecer para os clientes. Então, inicialmente, Entendi. a gente começou operando com o internet banking do banco. Né? Só que, cara, é um produto, uma plataforma muito genérica, né? Atende todos os tipos de clientes, assim, PF, PJ, e aí PJ de comércio, de serviço, de indústrias. E aí, como atende muita gente e fica muito genérico, cara, tu cria muita fricção durante o uso da plataforma. Basicamente, tu pega toda a burocracia do mercado de câmbio e tu é obrigado a colocar no colo do usuário e falar, cara, responde essas coisas aqui para mim, ou envia os documentos que eu preciso. E aí, nessa época, a gente já tinha a taxa super atrativa, que era um diferencial competitivo nosso. Só que pensando no longo prazo, a ideia era, no mercado financeiro, as taxas, de certa forma, elas tendem a cair a zero. Né? Então, se a gente for pegar taxa de conta, manutenção de conta, que antes que era cobrado, agora não é mais. Uhum. Anualidade de cartão, hoje já não tem mais. Taxa de TED, hoje a gente já tem o Pix, não tem mais. Então, de certa forma, as coisas elas vão reduzindo, porque a tecnologia vai avançando e vai dando espaço para a concorrência e para os produtos ficarem mais baratos. E aí, enfim, lá naquela época, no início de 2022, o que eu pensava é, cara, a taxa está super competitiva, mas se a gente chegar lá na frente e não tiver um produto legal, vai ter alguém com um produto legal e com a mesma taxa que a gente tem. Então a gente precisa ter um Algum produto bom. bancão mais famoso pega isso, acabou, né? Acabou, exato. E foi aí que eu falei, cara, vou ter que convidar alguém para encarar esse projeto com a gente, né? O que era só ali um sistema de indicação para o banco, basicamente, se tornou realmente num projeto de criar uma empresa, construir uma plataforma e toda a gestão que existe por trás disso. E aí eu brinco que na hora de escolher, eu tive a sorte de o público-alvo naquela época ser desenvolvedores. Né? Então, como eu falei, trabalhava só com o pessoal de tecnologia. E aí peguei, devia ter, sei lá, uns 300, 200 clientes nessa época. Eu falei, cara, qual desses caras aí que eu vou fazer o convite? O primeiro que veio na cabeça foi o Alan. E aí eu brinco, cara, foi o Alan porque o Alan era o cliente mais chato. E era o Olha lá. mais chato no sentido excelente da palavra. Que era o cara que tava sempre assim, Eu cara, isso aqui senti dá pra como um tom de melhorar. crítica, hein? Isso aqui dá pra melhorar. Isso aqui, esse processo não faz sentido. Pô, isso aqui podia ser melhor. Né? E eu falei, cara, se o cara tá preocupado assim com algo que nem é dele, que dirá com algo que for dele. Né? E enfim, que nem a Legal. gente comentou
Logo que ele entrou, ele trouxe vários colegas, então já mostrou que ele tinha uma capacidade de liderança no meio da galera e que com certeza as pessoas poderiam confiar nele, né? Mas como que é o... Vai, eu vou fazer várias perguntas aqui, muito leigas, né? Mas Manda como é bala. que funciona isso? Tipo, ele veio. Como é que funciona isso? Falar assim, cara, eu tô abrindo uma empresa, olha só, eu tenho R$ 0 em caixa, sei lá. A gente tem aqui a perspectiva de tanto, não sei o quê, você quer ser sócio? Isso aí. Aí, Cara, tantos por cento, como que é eu como é posso que falar do meu funciona essa lado, conversa, cara? vindo da minha ótica, como é que foi, né? Porque eu lembro que, cara, quando a gente começou, né, apareceu essa questão toda aí, cara, eu tava almoçando, e aí eu falei, pá, falando com a minha esposa, eu falei, olha, sabe que eu sempre quis resolver esse negócio do pagamento da galera, né? Tipo, eu sempre fui trazendo soluções novas pro pessoal da empresa, né? Meus colegas em geral, assim, eu sempre, tipo, nessa empresa que eu trouxe toda essa galera, eu fui o primeiro brasileiro. Na época que eu entrei, tipo, tinha, sei lá, 25 funcionários, hoje tem 700 e 350 brasileiros. Então, né, tipo, o Nossa, cara vira meio que um guru, assim, né, lá dentro. infestou E, de brasileiro lá. exatamente. E aí eu falei, bah, tu sabe que eu tô sempre atrás disso, e, pô, o Garay, esse cara aí, ele tá com uma solução ali, ele trouxe uns negócios interessantes, daqui a pouco a gente podia ver se a gente consegue transformar isso numa empresa, né? E, cara, quando eu chamei, assim, falei com o Garay, ele falou, cara, eu tô pensando nisso agora, nesse instante. Chamei ele no WhatsApp, assim, né, como a gente fazia sempre os processos ao meu. E ele, cara, eu tô pensando nisso agora. E aí a gente fez uma call, assim, pra conversar, e, cara, daí ele falou aquilo que ele disse, não, eu tava vendo quem que eu ia chamar, já tinha pensado em ti, né, e aí a gente organizou isso e aí, tá, mas como é que ia funcionar, né? Contratar um desenvolvedor é caro pra caramba, né, é super caro um desenvolvedor. Uhum. E só que daí eu cheguei e falei, cara, olha só, vamos junto, né? Vamos junto. Eu tô a fim de fazer, tu tem né, um início aí de alguma coisa que pelo menos a parte negocial a gente vê que funciona, vamos ver se a gente consegue fazer a parte técnica funcionar. E aí a gente entrou 50-50 no negócio. E, cara, sem, né, o Caramba. investimento que foi acontecendo foi em tempo, foi em desespero, em infraestrutura, né, tudo no nosso bolso. Mas, cara, era bem louco, assim. Mas, e aí foi uma questão também de muita confiança deles. Na época, eu acho que tinha uns 300 clientes, se eu não me engano. E aí o cara falou assim, cara, é o seguinte, eu preciso desses 300 para sobreviver. Então, até a gente atingir 600, digamos assim, eu fico com o rendimento desses 300. Eu falei, cara, 100%. Aí, quando tínhamos 600, a gente começou a dividir meio a meio, digamos assim, né, o valor, né? Então, cara, ele sempre foi muito transparente, é sempre muito transparente. E até hoje, assim, né, eu acho que isso é um dos grandes fatores. A gente tem uma forma de pensar muito similar, né? Muitas vezes um tá com uma ideia, quando a gente fala, e o cara, meu, tô pensando a mesma coisa. Então a gente já, né, não tem muita fricção assim de cara, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, né? Porque ele vem do mundo das finanças, eu venho do mundo técnico, mas ambos entendiam as dores que as pessoas têm para receber o pagamento, né? Então ele traz todo o know-how do negócio, das finanças, e eu trago todo o know-how do técnico, do time ali, das dores das pessoas que recebem, e acabou que deu match, né? E aí Foi um foi, então, isso não é que casamento. Olha foi um aí. casamento, né, cara? Tem que ter, às vezes tem que ter sorte também, né, cara, de encontrar a alma É. gêmea, né, assim do nada. Porque o sócio é isso, né, cara? Você tá meio que, vai, brincando aqui, mas você tá casando com a pessoa, né? Tipo, você Mas vai. é, O sonho tem que ser mútuo, né? Os dois têm que estar ali no mesmo patamar de querer, né? Fazer o negócio funcionar e tal. Pô, legal, cara. Aí, ó, mais uma coisa aí do padrão, né, que a gente imagina, né? Pô, vamos lá, aí senta, vamos, beleza, meio a meio, 50 pra cada um e é vai, isso aí. e tal. Pô, que da E vamos hora, pra cima. velho. Não, e até assim, na época, eu até falei pra ele, né? Ele falou, quando eu não ofereci nada, né? Nenhum valor, assim, ele falou, cara, vamos dividir junto, vamos meio a meio. Eu falei, cara, pô, que proposta generosa, né? Porque tu já tem o negócio, podia querer, me dá, eu quero 51, pra tu ficar com 49. Não, cara, é meio a meio. A gente vai andar junto nisso. Então isso também já deu mais essa, pô, cara, o cara, né, ele tem muita certeza que isso vai dar certo. E eu quero muito resolver esse problema. Então, cara, vamos junto, né? Então foi uma troca muito saudável, assim, que tu não vê muito, né? Tu sempre Da vê hora. assim, eu vou puxar a sardinha um pouquinho mais pra mim,
né? Sim. Isso nunca acontece na nossa relação, assim, né? Já há 3 anos e pouco a gente tá trabalhando junto direto, né? Cara, dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, segunda a segunda. E, cara, nunca isso acontece, em nenhum momento, né? Em nenhuma situação a gente tem essa coisa, bah, será que ele não tá querendo puxar pro lado dele? Isso aí? Zero dúvida. Né? Então isso é algo que faz a empresa também ser muito saudável, né? A empresa, ela tem a cultura começa ali de cima e, cara, né, a galera segue, né? Então o negócio tem que ir para frente, a gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que fazer do jeito certo, né? As pessoas, elas têm que estar recebendo seus valores com tranquilidade, né? Então isso vem lá de cima, né? Com todas as definições e a forma de pensar e agir que culmina num produto muito bom, né? Então toda a cadeia assim funciona muito bem. Pô, que legal, cara. Pô, a história é muito massa, né? E é assim, beleza. Aí vocês começaram a construir a plataforma de vocês. Falaram assim, não, deixa eu... Vamos pegar só o do banco lá que já tá meio pronto, não. Vamos começar a construir. E aí, cara, como é que você decide, assim, o que que você vai fazer e tal? Aí eu imagino assim, né, que vocês tiveram uma dificuldade técnica de escolher stack, não sei o que nós vamos fazer, e parará. E também a legalização da parada, né? Porque daí, tipo, eu imagino que, bom, você tá colocando um player novo, você tem que ter as aprovações do banco central, sei lá, é mais ou menos isso. Exato. Essa parte aí com o Garay, eu navego nos bits e ele navega nos problemas grandão lá. Cara, foi. Bom, depois que o Alan fechamos ali, cara, vamos fazer junto, vamos. Foi pelo menos um ano batendo de cabeça na parede. Assim, tentando encontrar formas e caminhos de fazer funcionar, sabe? Tanto na parte regulatória quanto na parte técnica também. Então, em nenhum momento a gente, até hoje, né, em nenhum momento a gente buscou investimento externo. Então, tudo que a gente construiu na TechFX hoje foi com o que foi gerado do próprio caixa da empresa. Então, o único Caramba, que legal. investimento que a gente fez externo até hoje foi, sei lá, acho que 500 pila para abrir o CNPJ no primeiro mês. Então, desde lá, sempre a empresa foi se reinvestindo e construindo a partir daí. Mas acho que, enfim, nesse processo, depois que eu comecei a trabalhar com ela, eu diria que a parte regulatória ela ficou pequena perto do desafio tecnológico que a gente teve. Porque, que nem a gente comentou, o câmbio é o patinho feio do mercado brasileiro. Então, na época, a infraestrutura que os bancos ofereciam para parceiros de câmbio, cara, era muito ruim. Os poucos bancos que tinham uma infraestrutura boa já tinham concorrentes usando. Então eu não posso bater na porta desse banco concorrente e falar assim, cara, tá aqui meu projeto e eu quero cobrar 0,5% dos nossos clientes. Só que os meus clientes vão ser os mesmos clientes que o teu outro parceiro tem aí e que vocês estão cobrando 2%. Então faz assim, migra a conta do cara que tá pagando 2% para mim que vai pagar 0,5%. Não faz sentido, né? Porque, assim, Então, só pra eu entender, você não consegue fazer tudo, você necessita de um banco exato, pra exato. fazer alguma coisa ali, uma parte. Exato, a parte Tá, financeira da operação, a parte bancária, a gente depende do nosso banco parceiro. entendi. Então, dentre das poucas opções, muitas já estavam tomadas por concorrentes, e das que sobraram, era praticamente inexistente. Né? Inclusive, na época que eu convidei o Alan, não existia APIs da Travelex, nosso banco parceiro atual. Então foi um processo de, cara, crescer com eles, ganhar respeito, mostrar que o projeto fazia sentido, ajudar eles a desenvolver, para daí ter a tecnologia para construir a nossa plataforma em cima. E, cara, isso foi um Nossa, processo bastante angustiante também. Tipo, então Cara, não parece foi que as nem coisas não andam. o, Parece que as nem o coisas não quando andam. era mato, foi vocês plantaram o mato. plantamos o mato pra cortar ele depois, cara. É isso aí. A gente Puta plantou o vida. mato e cortou o mato depois. Não, cara, e na época, assim, até isso, né, aquilo que a gente falou no início, as próprias pessoas não tinham o conhecimento necessário. Então, assim, tu chegava falando, cara, precisa de APIs para câmbio. Temos. Só que eles não entendiam que, na verdade, não era uma API para câmbio que eles tinham. Eles tinham uma API que fazia alguma coisa, que gerava uma ordem, mas tu não conseguia fazer o processo inteiro. Né? Tu não conseguia fazer nem, cara, não conseguia fazer 5% do processo. Né? Era só um pedacinho. O resto tudo era manual.
né? Então, e não é culpa nem dessas pessoas, era algo que ninguém pedia na época, né? Então, assim, para eles, quando alguém pedia isso, era para integrar talvez com CRM para obter alguma informação, mas não era assim, vamos utilizar o sistema, né? Então, até a gente descobrir isso, no início a gente pegou lá e começamos a desvendar. E, cara, a troca era muito, muito difícil. Mandava um e-mail, a pessoa respondia, não, tu tem que fazer assim. Daí tu tava, cara, mas isso não faz muito sentido. Daí eu chamava o cara, eu devo ser muito burro, cara. Eu não tô entendendo isso aqui, não funciona, cara. E aí a gente ia trocando, e até que chegamos numa pessoa dentro do banco, essa pessoa pensou, não, pera só, vamos lá. Deixa eu entender o que vocês precisam. A gente conseguiu chegar nessa pessoa, daí o Garay foi cavocando lá, assim, meu, pessoal de produto, pessoal de financeiro, de jurídico, até chegar numa pessoa. Chegou naquela pessoa. Beleza. Chegamos ali, daí nesse ponto a gente começou a desenrolar a situação. Cara, então assim, ó, no início era realmente muito complicado. A gente começou a fazer o acesso ao banco de formas extremamente alternativas, que eu não posso nem expor aqui, mas foi extremamente alternativas. Eram seguras, mas Segredo. extremamente alternativas. Isso, exato. Mas era assim, eles abriram um caminho para a gente poder fazer as operações que não era uma API. Né? Então a gente teve que caminhar num caminho, cara, assim, a gente que realmente plantou o mato, cortou o mato, fez um caminhozinho e o mato caiu em cima de novo. Né? Então era complicado, cara. E aí depois sim a gente começou e isso junto com o banco a gente foi ajustando, né? E foi muito essa troca, assim, esse carinho que o banco nos entregou de volta foi muito legal. Né? Eles olharam pra gente e falaram, cara, vamos pegar esses guri no colo, mano. Porque esses guri têm vontade de fazer o negócio acontecer e a gente precisa de alguém que traga essa gana da tecnologia que a gente não tá tendo aqui dentro para essa área, né? E aí a gente começou a trazer e essa pressão, começou a vir muito cliente, começou a entrar muita gente, começou a criar uma pressão maior. E aí disso, essa pessoa que nos ajudou, ela conseguia daí jogar para cima. Ó, gurizada, olha quanta gente tem aqui. A gente não tá dando o suporte necessário para esses caras. E olha, todo mês tá vindo gente. E na época era nada perto do que vem hoje. Né? E mesmo assim já se tornou uma pressão muito grande. Né? E aí foi um desafio técnico muito grande, demorou bastante tempo até a gente conseguir desenrolar a situação para poder efetivamente construir a aplicação. Né? Tanto que no início, lá da TechFX, a gente fez um onboarding lá, web, bonitinho, o cara fazia o onboarding, terminava, mandava todas as informações, né? E aí chegava no final lá, o cara acessava o IB, né? Para poder fazer as operações, o IB do Travelex lá, né? Não o nosso ainda. Né? Então, os primeiros clientes nossos lá no Primórdio, que a gente chama lá dos como é que é, os Early Adopters. Early Adopters. Exatamente, a gente chamava de Early Adopters. Tem que usar os termos startupeiros aí, cara. Isso, né? E pior que a gente chamava de Early Adopters mesmo. A gente falava, ó, gurizada, a gente tá fazendo isso, tá, mas a gente vai ter uma plataforma bem mais legal. Né? E aí os caras, compravam a promessa. E, cara, deu certo. Todo mundo comprou a promessa e saiu feliz. Que da hora, velho. Porque, assim, algumas coisas aí, né? Primeiro, que a gente começa a ver a necessidade de você não ficar só na parte técnica. Porque, pô, vocês precisaram aprender um monte de coisa específica ali, conversar com o cliente. Não só o cliente final de vocês, mas o banco, né? Convencer e tal. Porque hoje em dia a carreira da gente, né, de tecnologia, ela leva muito para isso, né? De você tem que sair um pouco só da técnica e ir pro negócio também, cara. Entender um pouquinho do negócio, né? Porque senão... Em especial com a inteligência artificial agora, né, cara? A gente tá cada vez mais saindo ali do escrever código e se tornando cada vez mais um cara de produto, né? Exato. E aí o cara de produto, ele não é o cara que tá só em cima do código, ele tem que ter um pouco de desenvoltura para conseguir chegar nesse ponto. Claro que nesse momento, quem fez o heavy lifting lá da conversa com o banco foi o Garay. Ele que ia desvendando, só, meu, dá teus pulos. E eu só ia dando os problemas, e ele ia atrás da resolução. O time, né? Vocês dois aí, o time, né, cara? Cada um na sua especialidade, isso mesmo. E a stack, cara? De curiosidade, assim. Stack. Juntou o time, tal, falou, nós vamos codar em quê, né? Vamos ver, assim, dependendo do que você falar, eu vou criticar, cara. Não, fica à vontade, cara. Isso.
Fica à vontade. Entendeu? É assim que tem que ser O mesmo. pessoal levanta a bandeira igual o time de linguagem. Claro, com certeza. Cara, na verdade, assim, ó, possivelmente em metade da stack possivelmente eu vou te agradar e a outra metade eu vou te desagradar. A gente, cara, Vamos ver. nós temos uma parte, né, tanto front quanto back, que é toda em TypeScript, e nós temos uma parte que hoje é só back-end, que é em Rails, Ruby on Rails, né? Então nós temos esses dois mundos bem distintos, né? E a parte de, né, nós temos partes do sistema são todos serverless, partes é bem servidorzão, né? Então a gente tem vários lados aí que a gente tem que jogar, né? Inclusive porque a gente se comunica com o banco, então o banco ele tem algumas limitações, a gente tem que ter alguns cuidados extras, né? Sim. E até por questão de segurança mesmo em si, né? Os bancos eles têm bastante preocupação com isso, devidamente, né? E então nós temos, né, uma stack bem mais moderna, uma stack mais estável, digamos assim, né? E então a gente trabalha Tudo nesses web. dois mundos. Ou tem Nós já temos aplicação... tem a stack TS ela é em React Native, né? Então o sistema web é React Native Web e o aplicativo é em React Native. aí eu acho que você errou, cara. Desculpa falar a verdade. Tu queria Flutter? Tu queria Flutter, isso? Não, Tu queria nativo. tem que ser nativo, cara. Tem que ser nativo, cara. Tem que ser Desenvolvedor nativo, raiz tem cara. que ser nativo, pô. Tem que ser nativo, cara. Pô, imagina, a gente tinha ali, sei lá, uma equipe de 400 desenvolvedores para desenvolver duas aplicações nativas mais a web e navegar o mundo do banco, né? Eu gosto de falar isso porque o pessoal, entendeu? Sabe como é que... Qualquer coisa que você falasse, eu ia criticar. Óbvio, tá certo, cara. É assim, cara, a pessoa que é o cara que é muito experiente na tecnologia, ele sempre vai criticar. Porque senão tu é burro, né, cara? Se tu concordar e tu achar bonito, tu tá sendo errado, meu. Mesmo que seja tua stack preferida. Exatamente. E assim, qual que é o perfil do cliente de vocês? É o desenvolvedor que trabalha pra gringa? Esse é a persona, né, do Cara, cliente? dando o início, assim, depois o Garay pega o gancho. Lá no início, cara, era o Zalan, né? Era o cara que trabalhava pra fora e morava no Brasil. E, na verdade, tem muitas pessoas que moram no exterior e preferem receber pelo Brasil, né? Ainda, até hoje. Muitas pessoas que moram, por exemplo, em Portugal, moram nos Estados Unidos, Estados Unidos não, mas na Europa em geral, recebem pelo Brasil e preferem receber pelo Brasil do que receber pela Europa, né? Por questão de fiscal, contábil, enfim, vários pontos. Né? Então, no início, era, eu diria que 100% isso, né? E aí agora a gente já tem... Aí o Garay pega o gancho aí e traz aí como é que tá como é que se desenha hoje a nossa situação. Cara, acho que o cenário, ele ainda é de carreira internacional, né? Ele ainda segue dominado pelo profissional de tecnologia, mas a gente já vê vários outros tipos de serviços surgindo. Então, cara, por exemplo, essa semana rolou um cadastro de uma pessoa que trabalha com arquitetura. Está vendendo projetos de arquitetura para o exterior. Né? E, cara, tá vindo em todos os segmentos. Então, suporte, design, Arquitetura de vendas, finanças. prédio e Exato, tal. Não, exato. Entendi, cara. Poderia ser arquitetura de softwares, né? Não, mas é arquitetura de... Por isso que arquitetura eu deixar bem prédios, claro que... concreto, madeira e esse tipo de coisa. Exato. Sim. Então, construção, engenharia civil. Então não Cara, tem tá uma rolando de tudo. restrição. Falar assim, não, a gente só aceita se for tal. Não tem isso. Não. Desde que seja uma prestação de serviço para o exterior, a gente aceita. E que a pessoa esteja recebendo como PJ no Brasil, que é o ideal para a entendi. grande maioria do público. Né? Então hoje a gente trabalha só com contas PJ. Tem uma grande vantagem se for escolher entre PJ e PF, que é a questão tributária. Né? Você receber como pessoa física. Esse é um gancho legal, cara. Porque assim, quando eu comecei a entrar nesse mundo de ouvir sobre o assunto, trabalhar pra gringa e tal, não sei o quê, eu ouvia muito de, cara, você vai rodar num imposto de renda. Eu sempre ouvi isso. Mas o que significa rodar no imposto de renda? Ninguém sabia também, mas falava, isso aí vai dar problema, hein, cara? Você vai dar, e tal, com o imposto vai arrebentar e não sei o quê. Aí eu falei, tá bom. Aí, só que, mano, não é bem assim, né? Cara, o cenário ele é muito bom.
É muito bom. É o melhor Assim, possível, eu não eu conheço diria. todos os países do mundo, tá? Em termos tributários, mas dos que eu tive contato, principalmente América Latina, Estados Unidos e Europa, cara, esse sistema que o pessoal tem é excelente. Então, se a pessoa fosse receber como PF de uma empresa do exterior, ela provavelmente entraria na faixa de imposto de renda de 27,5%. Né? Então vamos pegar Sim, 27,5%, que é o teto. que é o teto. Comparar com o PJ, aqui eu vou pegar, depende da atividade, tá? Cada tipo de Uhum. imposto. Mas vamos pressupor aqui uma atividade de desenvolvimento de software. Normalmente essa mesma pessoa recebendo como PJ, o imposto cairia para entre 9% e 10%, se esse PJ estivesse prestando serviço para uma empresa no Brasil. Mas, como ele está prestando serviço para uma empresa de fora, ele ainda tem isenção de alguns impostos, que é PIS, COFINS e ISS. E aí a carga tributária cai de 10 para 5. Então, assim, recebendo como pessoa física 27,5%, recebendo como PJ 5%. E recebendo pagamento em dólar, libra, euro, enfim, uma moeda forte. É. Né? É Se porque No tu, caso, se tá tu entrando presta. dinheiro diferente, né? Tá entrando dinheiro isso, novo no Isso. país, né? Então exato, tem Exato. incentivo fiscal, né? exatamente, Se tu exatamente. presta serviços de treinamento de software, por exemplo, tu consegue chegar a pagar um pouco menos de 4%. Né? Que Então talvez seja o meu caso. Não sei, então, pode ser que tu esteja treinando as pessoas, né? Não, Né, eu vendo curso em plataforma que é monetizado em dólar, cara. Então, Olha aí. literalmente, eu tenho isso aí. É isso mesmo. É pouco demais. Eu Então, cometi esse até. erro durante anos de receber como pessoa física, cara. Vocês acreditam nisso? Peço Acredito. perdão aqui, né? Cara, Porque eu falo assim, meu Deus do céu, cara. É. É Aí uma depois eu pena. corrigi. Mas faz parte, cara. Não, e isso também, né, numa situação, por exemplo, de lucro presumido, né, que é uma outra forma de tributação, mesmo em lucro presumido, tu vai estar pagando em torno de 7,68% no total mensal, Uhum. né, que é muito baixo. É muito baixo. Né? E isso tudo declarado em imposto de renda, bonitinho, não tem nada assim, tira um pedaço aqui, coloca. Cara, é 100% declarado tua renda bonitinha lá, tu não se incomoda com ninguém, né? Então, cara, é um cenário extremamente favorável tu exportar serviços, né? Extremamente favorável. E acaba que tu meio que se torna um turista permanente, né? Porque, né, tu recebendo É. em dólar, tu é um turista que mora no Brasil, né? Então, assim, tu acaba, né, tu recebe o valor em dólar, então, né, numa crise do país, tu fica à margem, né, tu acaba, né, aumentando ali teu rendimento, teus recebimentos, porque o dólar vai subir, né, se o seu país melhorar, o dólar reduz, mas, de qualquer forma, tu sempre fica meio que à margem das crises, né? Então, tu realmente é um turista, tu não vive a realidade do brasileiro. Tu vive uma Eu realidade de acredito fielmente que esse pessoal costuma torcer para pra o subir, país ir pro buraco assim, mas tancar. muito, né? Porque daí a Cara, eu não sei conversão se da moeda é torce, violenta. eu não sei se torce pra ir pro buraco, mas assim, a comoção de quando o dólar tá batendo R$ 6, assim, a galera fica, uau! Né? Eu acho que não é aquela coisa assim, gostei que o país tá indo mal. Não, mas na verdade eu tô feliz que meu salário aumentou é, 30%, sei lá. Do nada, né? Sem ter É feito cara, isso. nada, porque aí não tem. Não foi promovido, né? É só meu dinheiro, minha moeda que é ruim, né? Não Isso, tem isso. exatamente. É. cara, Sim, quando a agora. gente começou a TechFX, basicamente todo mundo tinha meu contato pessoal. Né? Eu ajudava a galera por ali. E hoje, muitos clientes têm, continuo trocando ideia com o pessoal por esse contato. E, cara, era muito comum antes, enfim, hoje ainda também. A galera vir perguntar pra mim, cara, será que fulano não vai falar nenhuma bobagem essa semana aí pra dar uma subida no dólar? É, Eu falei, cara, não é. tenho nem ideia. É sempre assim, né? O pessoal sempre fica, né? Em geral, a galera, assim, nos chats, né? Conversando, tipo, tá, olha só, acho que dá pra esperar semana que vem, né? Vai que, né? Ou o nosso governador, nosso presidente ou o presidente dos Estados Unidos fala alguma coisa e isso muda. Cara, e é assim, é realmente, cara, se tu faz a conversão na hora certa, né? Que a TechFX permite que tu segure esse valor, né? E faça, né? A conversão Ah, quando tu bem legal. entender. Até 6 meses tu consegue segurar dentro da plataforma o valor, né? E Tem fazer a plataforma operação. que não deixa fazer isso. Isso, E a fazer gente saques permite até parciais, seis. né?
E tu pode ser, eu vou sacar só o que é necessário para pagar minhas contas, sei lá, eu recebo, vamos supor que tu receba $10.000, tu saca 1.000 para pagar tuas contas, né? E 9.000 tu pode ir deixando lá, até tu achar que subiu. A gente tem muitos casos, né? A gente Legal. acaba vendo, né, de acordo com os processos, né? O número de operações que acontecem, agora que deu esse up, foi lá em cima o número de operações, assim, né? A galera tinha gente com 6 meses de salário parado lá, que daí despejou tudo agora. Né? Então é interessante tu ver essa dinâmica, assim, é legal. E fala pra mim, assim, pra o público aqui é mais o pessoal de tecnologia e especificamente mais desenvolvedores, né? Um dev que quer trabalhar pra gringa. Fala assim, ó, eu quero. Qual que é o caminho que esse cara tem que fazer? Porque assim, tirando conseguir o emprego, né? Que é Sim. o início de tudo mesmo. Mas depois que ele conseguiu, qual que é o caminho para questão do dinheiro? Ele tem que abrir conta, ele tem que abrir PJ, não sei o quê, parará, até o dinheiro cair na conta dele usando a TechFX. Boa, posso pegar essa aí. Mano, Cara, acho que para conseguir o emprego, tem dois pré-requisitos básicos. Assim. A gente rodou uma pesquisa com a nossa base de clientes, teve mais de 1.600 respondentes, dos quais uns 1.200 foram profissionais de tecnologia. Né? E toda essa galera, 98% dessa galera que já trabalhava para o exterior, tinha nível de inglês avançado ou fluente e Uhum, pelo menos 3 anos de experiência. Então talvez aí tenha um recorte do mercado, né? Fala, cara, legal. tô começando no mercado de tecnologia e quero trabalhar para o exterior. Beleza, talvez o ideal é estuda inglês, pega um pouco de experiência em alguma empresa no mercado brasileiro, para daí tentar uma vaga no exterior. Né? Acho que esse é se fosse pegar ali Boa. estatisticamente, é o caminho que parece fazer mais sentido. É, ó, não acredita, eu vou pegar esse gancho aqui, ó. Você que tá assistindo esse episódio, não acredita no vendedor de curso safado, não? Viu? Os caras, ó, não tem ninguém melhor pra responder isso do que quem recebe o dinheiro, cara. Então, tá aí, ó, usa essa informação a seu favor, hein, ó. Legal demais saber isso, cara. Tem muita gente vendendo bootcamp aí, 3 meses consiga sua vaga no exterior. cara, É complicado. Isso. é complicado. E aí depois os caras se deparam com uma realidade muito diferente, né? Até, cara, às vezes tu consegue talvez ter a sorte de conseguir um trabalho sem ter as qualificações necessárias. Mas a Mas aí manutenção é é difícil, um porque monte, né? É exceção. isso, exato. E tem uma questão, cara, que eu diria que eu acho que é uma das mais importantes, cara, que é que o brasileiro falha muito, tá? E eu digo por nós, assim mesmo, que é, cara, tu tem inteligência emocional de lidar com a diferença cultural que é um americano te cobrando versus um brasileiro te cobrando. Cara, o É, americano ele te cobra de uma forma que tu pensa que ele quer acabar com a tua raça. que E ele te não, cara. odeia, é. Não é, cara, entendeu? É simplesmente E natural, se é o puder trabalho. responder só sim ou não, ele só vai responder sim ou não, o resto da E vida. talvez ele não vai responder, inclusive, entendeu? Tu vai Só. mandar uma mensagem para ele, ele vai simplesmente, tá, segue a vida. Cara, então assim, esse, né? Então tem muitos pontos ali que a parte técnica, ela é só o início. Depois tem outros desafios, né? Além desse que tu perguntou, que depois o Garay vai pegar e dar uma esticada nele ali, explicar o que tu precisa para tu receber o teu valor aqui. Cara, tu tem que ter, né? Tem que ter um bom inglês, né? Ele não precisa ser perfeito, mas ele tem que ser bom. As pessoas têm que te entender claramente, né? Tu tem que, digamos assim, ó, que o teu inglês ele tem que ser bom o suficiente para que tu fale com um cliente, não necessariamente com o teu empregador, são coisas diferentes. Né? Por exemplo, Uhum, uma pessoa de produto dentro, o cara que vai fazer entrevista contigo, geralmente é um cara técnico. Então a tua conversa com ele era bem mais simples. Né? Mais simples no sim. sentido de que é uma conversa mais em casa, tu entende o que está acontecendo. Agora, quando chegar o cara de produto para falar contigo, é diferente. Se tu vai trabalhar numa empresa de outsourcing, tu vai bater de cara com o cliente. E o cliente, ele vai, cara, às vezes ele vai falar qualquer bobagem, tu vai ter que saber traduzir aquilo, não só do inglês para o português, mas também, que é daí todo desenvolvedor deveria saber, que é traduzir a vontade do cliente em sistema, né? Só que daí tu tem mais essa entrave que é a barreira linguística, né? Mais do idioma, né? Então, tem muitos pontos importantes aí no trabalhar para fora que às vezes a gente deixa passar, mas que são muito importantes. A gente pode falar sobre isso uma hora. Eu e o Garay, a gente tem muita Ah, informação sobre isso também. Mas vai lá, Garay, puxa agora o que a gente precisa no Brasil para poder receber os valores. tá. Então, na média, Bom, eu tenho que saber inglês fluente e ter pelo menos 3 anos de experiência.
Beleza. Exato. E a fluência, ela não é ter o certificado B2 e tal, C1, né? É, cara, conseguir me expressar, conseguir me comunicar com o meu sotaque, com as minhas falhas, não tem problema. Mas se a outra pessoa tá me entendendo, eu tô entendendo a outra pessoa e a gente consegue ter fluidez no que a gente tá se comunicando, beleza, né? Uhum. Resolvido. Fluidez é o termo. Exato. Talvez é diferente de fluente, né? Ter fluidez, enfim. Isso. Bom, eu acho que a melhor recomendação que a gente pode ter aqui é conseguir a vaga para o exterior, né? Eu diria que procure empresas que vão tirar o peso das costas de ter que saber tudo que precisaria saber para que isso aconteça. Então, escolha uma contabilidade que é especialista em exportação de serviços para abrir a sua empresa e receber os pagamentos, e busque uma plataforma para receber os pagamentos que a empresa vai enviar, que também seja especialista nisso, né? Porque trabalhando com essas empresas especialistas, foi o que a gente falou lá no início, né, em termos de produto. Essas empresas não vão pegar a burocracia do mercado brasileiro e colocar no teu colo e falar, cara, vai e te vira, né? Me entrega isso aqui que precisa disso para eu fazer meu trabalho. Uhum. Não, essas empresas são especializadas, elas pegam toda essa burocracia, assumem para si e deixam só a parte fácil para o cliente. Cara, pega esses dados da conta, manda para o teu cliente lá, recebe o pagamento. Vai ser tão E simples até quanto receber porque um pagamento do Brasil. você vai ser obrigado a ter uma contabilidade de qualquer forma, né, Exato. para abrir um PJ. Então é legal você abrir já com alguma que já manje disso, né, Exato. especificamente. Exato. Então, basicamente, vai abrir a PJ, aí vai fazer um cadastro numa plataforma especializada como a TechFX. Assim que fizer a abertura dessa conta PJ, vai ter os dados da conta para enviar para contratante no exterior. O contratante vai enviar o pagamento, a TechFX vai cuidar toda a parte burocrática, esse pagamento em dólar, euro, libra, dólar canadense, enfim, vai chegar na conta. A partir daí eu posso escolher quando fazer a conversão, posso deixar uma semana, 2 semanas até o momento de converter. Posso fazer conversões parciais, né? Então, cara, quero converter mil Isso é dólares legal. agora, deixar um saldo em conta. Se eu não quero saber de cuidar da cotação, posso criar uma automação para que sempre que o pagamento seja recebido, ele é imediatamente convertido e enviado em reais para minha conta no Brasil. E também rola fazer algumas automações relacionadas à cotação, né? Tipo, cara, tô com $2.000 na conta, hoje o dólar tá 5, não tá numa cotação muito legal. Eu queria converter a 5,20, mas eu também não quero ficar cuidando, entrando todo dia no Google para ver quando vai bater isso, né? Então entra na Pô, isso aí é plataforma, legal, hein, programa, meu? exato. E aí, quando bater 5,20, a plataforma faz a operação, converte, cuida da E toda a parte pode ser burocrática parcial, né? e pode ser Também. Por exemplo, se tu tem, sei lá, tem os $2.000, tu quer deixar $1.000 ali, 1.000 tu quer converter quando bater os 5,20, tu pode mandar só 1.000 para a carteira de cotação alvo. Na carteira de cotação alvo, ela executa no momento que bater os 5,20, ela executa, ou mais, né? Assim que subir e, né, quebrar essa barreira dos 5,20, ele executa a cotação na hora, né? Ou a conversão. E também tem que criar uma conta no Brasil, né? Tem que criar essa conta no Brasil num banco na tua PJ, né? Precisa ser a tua conta no Brasil, ela tem que estar no nome da tua empresa, né? Para E tu aí receber pode ser esses valores. qualquer banco. Qualquer Não banco, tem desde que problema. seja no nome da tua empresa, exatamente. E hoje tem Entendi. muitos, né, bancos digitais que abrem conta de empresa, né? Tu não precisa ser um bancão. Exato. Tá. E, cara, eu acho que a ideia de trabalhar com essas plataformas, tanto de contabilidade quanto de câmbio, né? São especialistas no assunto. E para mim, eu acho que foi o grande trunfo da TechFX desde sempre. O conhecimento que a gente tem com o nosso mercado, a gente consegue compartilhar com o nosso cliente. Então, proximidade sempre foi algo super importante. Que nem eu comentei, a galera tinha o meu WhatsApp, ainda tem, e vem, me chama, eu respondo. Mas como a gente está bastante tempo nesse mercado trabalhando especificamente por isso, cara, a gente já sabe todas as minúcias. E o nosso trabalho, ele passou de ser só uma plataforma de recebimento de pagamentos no exterior e se tornou quase uma consultoria. Então é muito Uhum. comum a galera nos Que a gente não procurar nos cobra, né? canais de suporte, que a gente não cobra, exato. É isso. Então é assim, cara, o que eu faço aqui com o dinheiro, como que eu tenho enfim, contabilidade, depois o processo de enviar para conta. Todo esse ecossistema de prestação de serviço a gente tem certo domínio, né? Então a gente consegue normalmente direcionar o cliente muito bem, assim, quando ele vem nos procurar. E algo que é super importante para a gente no mundo que está sendo tomado por chatbot, né?
Isso é uma coisa que a gente assumiu pra gente, cara, a gente nunca vai fazer, que é o primeiro contato da pessoa sempre vai ser com alguém do nosso time. E respondido em segundos. Então, cara, isso faz diferença. E é pelo WhatsApp também, né, cara? Então é muito simples. Tu entra no WhatsApp, tu abre, tu começa a conversar, não precisa ficar abrindo um chatzinho. Também tem no chatzinho se tu quiser. Mas tu pode até transferir essa tua conversa para o WhatsApp. Né? Então tu tá ali, tu tá conversando, cara, tu abre o teu WhatsApp, tu conversa com o teu suporte como se fosse com teu amigo. Tu não precisa ficar ali, vou abrir o sistema e ficar ali esperando. Aí faz pulim, e aí tu não ouviu, e aí fechou porque caiu os 2 minutos. E aí tu perdeu a conversa. Cara, isso é uma coisa muito irritante. Né? Isso a gente não tem. Né? Então, e isso é uma das coisas que eu tenho muito orgulho, por mais que não seja uma das áreas que eu mais participo, eu tenho muito orgulho da forma que a gente atende os clientes. Né? Isso é mérito total do Garay, né, que montou toda essa parte. E é uma das áreas assim, que sempre recebe muitos elogios, né? O aplicativo também recebe muitos elogios, mas essa área recebe também muitos elogios, que, cara, é uma área que geralmente é muito mal falada em todas as empresas. O suporte é sempre muito ruim. E nosso suporte é muito bom, né? Muito bom, muito qualificado. E isso também passa por a gente ter sido um pouco inteligente, cara. Às vezes a gente é inteligente, nem sempre, né? Mas às vezes a gente é. De tentar reduzir o número de perguntas que os clientes venham a ter no seu processo. Né? Então, assim, a gente sempre tenta... cara, tem muita gente vindo perguntar sobre esse ponto. Como é que a gente melhora a comunicação no aplicativo? Porque daí isso libera também a nossa equipe para poder responder outras perguntas, como isso que o Garay falou. Né? Às vezes o cara vem com uma pergunta totalmente aleatória, cara, que nada tem a ver com a TechFX, a gente ajuda. Né? A gente tem essa banda para poder ajudar, porque, cara, a aplicação lá, ela meio que se auto-resolve. O cara entra, ele entende tudo, né? Dificilmente ele vai ter uma dúvida. Se ele tiver uma dúvida, ele vai entrar em contato e vai receber uma resposta rapidamente. Né? E aí a gente percebe, cara, olha, a gente nas últimas 2 semanas a gente recebeu, sei lá, 300 chamadas sobre isso aqui. Vamos melhorar isso aí para evitar que continue vindo. Então a gente sempre tem ativa a nossa, né, a correção de pontos de fricção. Né? A gente mantém sempre o mais macio possível o processo para que o cara não precise da gente. E se precisar da gente, ele vai ter o melhor atendimento que ele já teve. Né? Então a gente garante esses 2 lados e assim a gente consegue andar com bastante solidez. É porque tem que ser um processo de confiança, né, cara? Vocês estão ali pegando o dinheiro da galera, né? Então não pode ter muito um atendimento ruim ou um negócio não é muito transparente e tal, que a pessoa vai para outro lugar, né? Vai tentar outra empresa, né? Fica com receio. Ainda mais em conversão de moeda, que às vezes é uma quantidade significativa de dinheiro, sim, né? Sim. Que está sendo ali e tal, né? Então tem que ser. A gente tem clientes que recebem $1.000 e clientes que recebem $300 mil, $400 mil, né? Então em uma tacada só. Então é absurdo, assim, né? A quantidade de valores que a gente opera, cara, é interessante. Hoje em dia é muito interessante. Cara, eu quero falar desse ponto de confiança que comentou. Só queria dar um exemplo do suporte que aconteceu esses dias para ilustrar. Veio um cliente pedindo alguns documentos para a gente. E a gente pegou os documentos, compartilhou com ele e ele nos avisou: tô fazendo um processo de visto e tal, tô visto de nômade digital na Espanha. Aí o pessoal veio me chamar, porque casualmente eu tenho visto de nômade digital na Espanha também. Aí eu fui trocar uma ideia com ele no chat. Pô, cara, que legal, tá fazendo processo com quem? Tem consultoria já que já tá te ajudando. Tá fazendo com esse fulano. O que eles pediram de documento? Pediram isso. Cara, faz isso aqui, ó, pega e traduz os documentos antes de mandar. Então já trocamos uma ideia ali sobre isso, sabe? Nem precisaria fazer aquilo, ó. Mas, enfim, é legal ter essa proximidade com o cliente, porque com certeza é alguém que vai ficar feliz com o atendimento, né? Com o nosso serviço. E sobre confiança... Falei, mas assim, e para quem, por exemplo, tá ouvindo isso aqui e tá falando, puta, mas eu faço o serviço com a outra. Para poder migrar para vocês, tem um serviço de facilidade ali e tal, ou é um processo meio enjoado desse, de trocar de... Cara, bem fácil. Cadastro super rápido no nossa plataforma. Inclusive, a gente pode deixar aqui um link, né, de cadastro para a galera ter saque com taxa 0,1 na primeira operação. Mas basicamente... 0,1. Puta vida, velho. Faz o cadastro pelo link. Mas é só porque é pra ti, cara. Só porque é pra tua audiência, senão a gente não ia liberar isso. Tá, eu vou acreditar nessa daí. Não, pô, cara, que isso.
Mas, pô, não, tá aqui, o QR Code tá aqui na tela, e na descrição também. Pode confiar aí. Pô, é que é legal, né? A gente vê essa humanização também de vocês, pô, reflete na empresa, cara. Pô, é sensacional. Mas desculpa aí, cara, que eu te cortei, cara. Não, imagina. Então, cara, faz o cadastro pelo link, QR Code, enfim, que a gente vai deixar aí. Dentro de 2 dias, normalmente a conta está aberta, pega os dados da conta, manda para o contratante no exterior, ou vai na plataforma lá que faz o payroll, preenche os novos dados da conta e recebe o pagamento na TechFX. Então, bem tranquilo. Lembrando que precisa ser conta PJ. PJ, exato. Beleza, show. Cara, sobre confiança, tem aquela frase famosa que ela leva anos para construir e segundos para destruir, né? Então a gente tem um cuidado muito grande na forma como a gente se comunica com o cliente, na forma como a gente apresenta os dados para o cliente, na forma como a gente cria os fluxos da plataforma para o cliente. Porque qualquer tentativa de tirar vantagem ou qualquer, cara, coisa errada que a gente venha fazer no processo vai aparecer. Ela eventualmente vai aparecer, né? E a gente prefere muito mais deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que a gente está fazendo tudo certo, né, com total transparência, do que usando algumas artimanhas que a gente vê no mercado, seja de marketing ou seja até muitas vezes de mau caráter, para vender uma ideia para o cliente que não é verdade. Então, cara, acontece seguido. Eu estava até postando no meu LinkedIn algumas sacanagens do mercado de câmbio que vejo seguido, assim, enfim, algumas plataformas, não só concorrentes da TechFX, tá? Mas outras plataformas com câmbio de outros produtos também. Então, cara, eu acho que a gente dá muito valor, assim, a gente está realmente no jogo pensando no longo prazo, ou seja, no longo prazo do relacionamento com o cliente, né? E sempre com muita transparência. Acho que a conversa aqui demonstrou isso, né? A gente, enfim, claro, abriu um monte de coisa aqui, super transparente, não tem problema nenhum em compartilhar. E acho que isso, realmente, quando tu falou, faz sentido, né? Eu acho que isso mostra um pouco da forma como a gente trabalha com o nosso cliente também. E por falar em transparência, eu acho que falta uma coisa aqui, que é, como é que vocês ganham dinheiro no final das contas? Porque beleza, eu já entendi que você falou aí, pô, galera que, né, entrar no QR Code aqui tem 0,1%, esse 0,1% é a taxa que vocês estão cobrando. É só essa taxa. E só para ficar bem claro, assim, o que é essa taxa, cara? Ele não tem a ver com a taxa do câmbio, mas enfim, como é que vocês ganham dinheiro? Boa. Cara, essa é uma pergunta boa, né? Quando a gente decidiu iniciar a plataforma, comentei ali anteriormente que a gente decidiu cobrar menos porque existiam empresas que operavam volumes maiores e que tinham uma taxa menor também. Por que não replicar isso para quem recebe menos, né? É claro que no fim do dia, como é uma taxa percentual, isso acaba gerando menos dinheiro para a gente, né? Só que quando a gente criou a empresa, a gente já criou pensando no longo prazo, acreditando que as taxas seriam reduzidas no longo prazo. Então, como a gente já começou cobrando 0,5% lá em 2022, isso nos permitiu construir a empresa e crescer os custos pensando nessa taxa de 0,5% que a gente cobra e colocando aí a nossa margem. Então, dentro desse processo, cara, a gente automatizou muitas coisas, a gente acaba tendo um controle de custos muito bom, o que nos permite hoje ter uma margem super boa para o nosso negócio, mesmo cobrando uma taxa bem abaixo do mercado, da média do mercado para os nossos clientes, né? Então, basicamente, é assim que a gente faz dinheiro. Planejamento de longo prazo e automação de processos internos. E a gente monitora, né, o mercado para entender como é que tá. E, cara, assim, a nossa condição, ela é extremamente favorável, né? Tanto enquanto empresa, quanto o que podemos oferecer para o cliente, né? Porque a gente teve uma negociação extremamente favorável, né, com o banco, né? Foi muito bem montado, né, esse projeto de longo prazo, como o Garay disse, e que é o que a gente enxerga que nos outros negócios, outras empresas, outros providers, não é tão simples assim. Na verdade, é basicamente impossível atingir o que a gente atingiu, mesmo com hoje tendo um volume infinitamente superior, a gente não consegue negociar nem perto do que negociamos na época, né? Então isso também vem com essa compra do banco, né, do parceiro,
de chegar e dizer, cara, vamos junto, vamos arrebentar o mercado. É. É, é legal isso, né? Assim, dessa transparência de, cara, olha só, né? Não é uma taxa abusiva, não é um negócio, uma letrinha miúda, né? Que normalmente de banco tem, né? Essas coisas assim. Mas, por um lado também é o seguinte, né? Você chegou a falar um pouquinho disso aí, Garay. E aí eu quero saber, cara, porque vocês devem pensar nisso. E se bancão virar e falar assim, não, é 0%? E aí? Aí acaba Cara, a não TechFX? faz. Como é que fica? Não faz. Cara, Impossível? vocês não têm noção o tamanho do trabalho que dá. E É, a parte de produto, de clicar lá no botão e falar sacar, cara, isso é muito tranquilo. Mas a regulação do mercado que existe por trás de uma operação de câmbio, olha, só se alguém quiser muito, tiver muito afim de fazer trabalho voluntário. Porque na não tem. verdade, eles teriam que ter uma vontade extrema de dizer assim, queremos acabar com o mercado de câmbio, mesmo que isso nos custe milhões e milhões e milhões, por alguma razão, Entendi. né? Então tem que existir uma motivação além né? Não é simplesmente uma motivação, é que nem o Gara falou, tem que ser trabalho voluntário, né? Porque é uma trabalheira. O que nós conseguimos fazer com a nossa plataforma, a simplicidade que é, tanto que a gente chama de saque, né? Que na verdade, no mundo de câmbio, o correto é uma operação, uma ordem de compra, uma ordem de venda. A gente chama de saque, porque é simples como fazer um saque. Tu clica um botão, tu seleciona o valor e confirma. Acabou. Né? Isso, Uhum. cara, são 3 pequenos passos, 2 pequenos passos ali na plataforma que tu faz, que para nós são, cara, algumas dúzias de coisas que acontecem por trás, né? Então esse processo todo ele foi automatizado da melhor forma possível para que a gente tenha o menor custo possível, né? E só por isso que permite a gente ter uma taxa baixa, senão nenhum banco gostaria de cobrar 0,5%, a não ser que seja um cliente que traga multimilhões para valer a pena. Né? Então, Entendi. assim, abaixo disso é realmente complicado. Tá, então é um negócio meio inviável acontecer isso, né? Enfim, né? E outra, Não tem né, como ter Gustavo? Vocês têm certeza, né? que, Mas... vocês têm que olhar para essas coisas, né? Por isso que eu tô Exato. perguntando. Não, pode acontecer, né? Claro, mas se for pensar no mercado de câmbio, ele tem muitas naturezas diferentes de operações. E para Uhum. cada tipo de cliente existem naturezas diferentes. E cada uma dessas naturezas precisam ser tratadas com suas especificidades e registradas corretamente no Banco Central. Então, para um bancão falar assim, cara, eu vou entregar agora uma plataforma de câmbio. Cara, o bancão tem muitos tipos de cliente. Então, é difícil criar algo específico para o que é o nosso caso, que vai automatizar basicamente todos os processos, tirar toda a burocracia do cliente e ainda oferecer uma taxa baixa. Entendi. Pô, legal. E uma coisa também legal pra gente falar aqui, né? Vocês estão começando, pelo menos eu tenho acompanhado, a investir um pouco mais em marketing, em redes sociais. A gente tá vendo bastante, aparece, né? Aparece ali no Instagram, no LinkedIn e tal. E vocês estão fazendo uma campanha, levando uma galera, inclusive estarei lá, ó, olha só, teremos um episódio do Papinho Tech presencial em Lisboa, no Que Web isso? Summit. Que E aí, queria que loucura. vocês comentassem um pouquinho do qual que é a visão de vocês nisso, né? Qual que é a estratégia, né, desse investimento que vocês estão fazendo, não só neste evento especificamente, mas de fazer com que outras pessoas conheçam o trabalho de vocês também e tal. Legal. Cara, lá na primeira conversa que eu tive com ela, talvez não na primeira, na terceira, eu mostrei para ele um slide e falando assim, cara, hoje a TechFX atua no câmbio, mas existe todo um ecossistema de quem está prestando para o exterior, quem está prestando serviço para o exterior, que a gente poderia ajudar, né? E um deles é a parte de recrutamento, de conseguir uma vaga para o exterior. E a gente entende isso, cara. Bom, o Alan viveu isso na pele, eu tenho muitas pessoas próximas que viveram isso na pele também. É um divisor de águas conseguir uma vaga no exterior. Então a gente rodou uma pesquisa e comparou o salário de uma empresa que trabalha para fora, uma pessoa que trabalha para uma empresa de fora e para uma empresa do Brasil. E na média, a pessoa que trabalha para empresa de fora ganha 3 vezes mais do que a pessoa que trabalha no Brasil, no mesmo E às cargo, com vezes a com mesma senioridade. uma dificuldade muito menor, inclusive, né? Às vezes, por Exato. conta do câmbio, né? Podendo trabalhar de casa,
tempo de qualidade com a família. Então, cara, conseguir isso traz muitas vantagens para a pessoa, né? E a gente vê realmente as pessoas ficando muito felizes e melhorando muito a qualidade de vida. Então, a TechFX hoje não atua diretamente com recrutamento, mas o que a gente combinou internamente é, cara, vamos dar voz, vamos impulsionar as pessoas que fazem esse mercado acontecer, né? Que são as pessoas que falam sobre carreira internacional, que ajudam as pessoas a conseguir uma vaga no exterior. Então, a gente fechou parceria com o pessoal do Trampa na Gringa, a gente fechou parceria com o pessoal do Job na Gringa, com a Tami, com a Malu, com o Léo, enfim, pessoas que estão inseridas nesse mercado. E a ideia foi, cara, vamos servir como uma plataforma para essas pessoas atingirem ainda mais brasileiros e mostrar que conseguir uma vaga no exterior é sim um caminho possível, né? E que pode fazer sentido. E aí a gente teve essa ideia. Pô, quem sabe a gente não leva todo mundo para o Web Summit, que é o maior evento de inovação e tecnologia do mundo, e lá a gente criou umas missões para a galera. Então, pô, vamos ver quais empresas do evento vão estar contratando brasileiros, vamos conversar com essas empresas e vamos trazer as vagas para os brasileiros, né? Ou, pô, vamos achar brasileiros lá que já prestam serviço para o exterior e fazer algumas entrevistas com eles para falar como que está sendo a experiência, a cultura de trabalho e tudo mais. Então, a ideia é impulsionar, né, essa galera que fala muito bem, assim como tu, né, Gustavo? Tá aí falando pro pessoal, que realmente mostra, cara, esse é um caminho muito legal de seguir, né? E por isso que a gente vai ter a edição especial do Papinho Tech lá em Lisboa, né? Gustavo vai estar fazendo um Papinho Tech especial para carreira internacional do mercado tech. Então vai estar o Gustavo, vai estar o Alan, vai estar o Gabe, o Paulo Luan e o Adaldo Trampar na Gringa. Então vai ser esse o time que vai estar no podcast. E até porque é um ganha-ganha para vocês também, né? Total. Vamos combinar. Falar assim, pô, cara, você mostra aqui, né? Quanto mais pessoas entrarem para esse meio, né, de trabalhar para a gringa, vão precisar de uma fintech para fazer o câmbio e tal, não sei o quê, né? Exato. Pô, sensacional, cara. Sensacional. Porque não tem muito. Realmente, a galera que faz isso são eles. São o pessoal que vocês recrutaram aí. Porque a gente confia muito mais em pessoas como eles do que uma empresa, uma agência. Fala, ih, mano, vai ter taxa, vai ter não sei o quê e tal, né? A agência é o pessoal bancão, de né, cara? tecnologia. A agência é o pessoal de bancão, essa tecnologia galera é a meio... TechFX. A gente é meio arisco pra essas coisas, né? A gente Só um gosta pouquinho. de... Bom, mas é legal, cara. Vai ser muito, muito legal, sensacional mesmo. Inclusive, galera, faço aí já o convite e fiquem espertos aí que vai ter bastante coisa legal, porque, pô, o maior evento de tecnologia e inovação do mundo, tá doido. Sensacional demais. E os próximos passos da TechFX? Dá pra dar algum spoiler aí? Além desse, né, que já é um spoiler. Pô, Ou não? cara, esse é o que dá dor de barriga diária, né? É pra onde a gente vai. Todo dia, cara. Porque Todo a dia. gente tá num momento, cara, insano do mercado, que as coisas estão mudando muito rápido, né? Então a parte de tecnologia com AI tá tudo mudando muito rápido. A parte do mercado financeiro com cripto, blockchain, stablecoins está mudando muito rápido também. Então, se for dar um spoiler rápido aqui, são essas coisas que estão nos dando dor de barriga e que a gente está olhando e trabalhando também. Então, um pouquinho de AI na parte de tecnologia, um pouquinho de blockchain na parte de recebimentos. Sensacional, cara. Tá aí, galera. Se você quer, né, você tem esse sonho, de repente, de trabalhar para a gringa, ou você já está procurando um emprego, né, você já tem essas condições aí e quer ter essa oportunidade, você vai ter que encontrar uma empresa que faz o câmbio, né, para cair, né, o piquezinho gostoso, aquele graúdo, né, na sua conta. E aí, para poder fazer a conversão da moeda, recomendo aí demais o pessoal da TechFX. Pô, sensacional aqui conhecer um pouquinho mais da história de vocês e da empresa. Eu acho que Pô, vocês passam uma energia assim que é muito massa, cara. Sim, sinceramente. Tipo, Valeu, pô, mano. 50-50, pá, eu queria uma empresa partindo de dor de vocês dois aí, né, de necessidade ali. Isso tudo passa pro... Véi, a galera de tecnologia eu acho que se identifica demais com esse tipo de perfil de vocês. E, pô, empresa transparente que tem qualidade e faz direitinho,
Pô, aí não tem porquê, não tem porquê. Ainda mais com essa condição que eles estão fazendo aqui, ó. Então, ó, já escanei o QR Code que tá na tela, dá uma olhadinha no site deles lá. O Alan falou lá que tem Rails e tal, mas não tem problema não. Acessa lá. Sacanagem, né, cara? Pô. E brigadão por vocês terem topado bater esse papinho aqui comigo, pelo tempo de vocês. Eu sei que o Garay tá em Barcelona, o cara é chique. Né? Então, outro nível, né, cara? Outro nível. Ué. Ganhando em o quê? Euro, né? Cara, pra mim é o caminho contrário, né? Reais. Porque a empresa tá no Brasil. Aí eu ganho em reais e gasto ganha em reais e converte para euro. Ele é o turista brasileiro permanente na Europa. Exato. Eu sou o turista americano permanente no Brasil. Isso. Entendi. É um negócio meio complicado aí, né? Tem vaga aberta aí, Alan? Ou não? Cara, no momento que a gente não tá com vaga aberta, né? Não estamos contratando ativamente, né? Mas, né? Talvez dando puxando um pouquinho do spoiler que o Garay deu, talvez muito em breve teremos. Olha aí. E aí vocês vão pagar a galera em dólar ou em real? A gente paga em abraço, cara. A gente é tri... Pô, a gente paga em good vibes, meu. Pagamos tudo em good vibes, meu. Claro, isso aí. Um sonho. Isso aí. Pô, obrigado mais uma vez. Prazer aí ter conversado com vocês. Isso aí, galera. Acompanhem Web Summit chegando. Dá uma olhadinha na TechFX, que vale muito a pena. O pessoal é show de bola e, pô, sensacional. Brigadão demais. Esse foi mais um episódio do Papinho Tech. Espero que você tenha gostado. Valeu e até a próxima.